Bom dia a todos. Bom dia, hoje, domingo, então vamos começar essa live 8 horas e 3 minutos, horário aqui de Austin, e 10 horas e 3 minutos, horário de Brasília. E a gente vai falar sobre as perguntas da caixinha de perguntas. Vamos ver aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Mande esse link para o maior número de pessoas que você conseguir mandar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu reservei aqui, muito legal, que eu nunca fiz uma live especificamente sobre isso, mas que é um assunto que todo mundo quer saber. Bom dia, tudo bom, Daniela? Bom dia, Leonilde. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Yasmin. Vamos colocar o link lá no grupo. Então, voltei. Vamos lá. Bom dia, Paula. Bom dia. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui. Bom dia, pessoal. De onde é que vocês falam? Me contem. Deixa eu só botar aqui. Pronto. De Ghost Creek, querido. Taubaté. Um dia lindo, abençoado. Obrigada, Márcio. De Portugal. Vamos lá. Então nós vamos falar, a gente vai falar hoje sobre Connecticut, querida Paula. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre... Bom dia, Débora, do Rio Grande do Sul. Que bom. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre polivitamínico, que eu achei muito legal essa pergunta que a pessoa fez. A pessoa falou assim: é importante tomar um polivitamínico? Meu pai toma há anos e está bem. Olha só que legal essa pergunta. E aí eu fiz várias anotações e eu trouxe algumas coisas muito importantes aqui para a gente discutir. Bom dia, Pelotas, bom dia. Que é a respeito da questão do polivitamínico. Porque muitas pessoas perguntam, né? Recebi várias perguntas ali na caixinha a respeito do... Tem muita coisa sobre reposição hormonal. Assim, longevidade, as duas últimas lives que eu fiz foram sobre longevidade. Então, assim, se você quiser saber um pouquinho mais, maratone meu canal no YouTube, doutora Gabi Streit, e ali tem bastante coisa a respeito. Pelo menos as duas últimas lives eu falei sobre longevidade, sobre anti-aging, sobre como melhorar, na verdade, questões relacionadas ao envelhecimento em si. Então, ali tá ali. Sobre a menopausa, eu já fiz várias lives sobre reposição hormonal, já fiz várias lives sobre menopausa. As pessoas ficam perguntando assim, mas tem bastante conteúdo sobre menopausa e eu já fiz bastante live, já fiz live até de domingo sobre reposição hormonal. Eu tenho uma aula que eu dou sobre reposição hormonal, enfim. Então, eu acho interessante. Apenas que a última quinta não ficou salva, perdi. Mas a gente vai fazer a próxima, na verdade, a próxima Quintas com Saúde, porque teve um problema no Instagram, não foi um problema nosso. Eu e a Naraline, a gente tava lá, tudo certinho. Mas a próxima Quintas com Saúde a gente vai fazer sobre glúten, de novo, na verdade. Então, a gente vai falar talvez as mesmas coisas, não as mesmas coisas. Quem viu a live viu que eu tava afiadíssima. Então a gente vai falar um pouquinho sobre sensibilidade ao glúten não celíaca, a gente vai falar sobre doença celíaca, sobre alergia ao trigo. Tem o desafio que a gente está fazendo 15 dias sem glúten. Então, se você acha que você tem alguma sensibilidade, fique esses 15 próximos dias sem glúten e veja o que você vai ter de alteração no seu corpo, se você vai melhorar algum sintoma ou não.
as pessoas têm que entender o mal que o glúten faz pro intestino, principalmente para quem tá doente. Eu não tô falando que faça mal para todo mundo, mas eu postei um vídeo, por exemplo, essa semana de uma nutricionista que postou que poderia emagrecer porque iria colocar um ovo dentro do pão e que aumentar a proteína dentro de uma ingesta de carboidrato estava tudo certo para emagrecer. E é aquela coisa reducionista do simples, né? As pessoas querem muito sucesso na internet, muito like. Eu não sei o que essa pessoa pensa, mas assim, no mínimo, ou ela é mal intencionada ou ela é ignorante, que são as duas piores coisas que uma pessoa pode ser, que é ser ignorante, porque a informação tá aí, ela tá disponível para todo mundo. Então, as pessoas só não se informam porque não querem, e a maioria das vezes, eu vou falar uma coisa aqui, eu adoro responder pergunta, eu adoro que as pessoas perguntem as coisas, principalmente os meus pacientes em consulta. Eu adoro que eles perguntem, tanto que eu falo muito isso, né? A gente só vai terminar a consulta quando eu responder todas as suas perguntas. Mas, assim, eu acho muito mais interessante quando o paciente vem com uma dúvida de algo que ele já pesquisou, do que algo que ele nem se parou, nem teve, na verdade, a vontade de ler. Porque muitas vezes as pessoas mandam perguntas que elas não tiveram nem vontade de pesquisar, elas não tiveram nem vontade de ir atrás. Elas simplesmente fazem a pergunta porque elas acham que aquilo ali, que tipo, como se fosse um chat GPT, como se eu fosse um chat GPT. E não é essa a questão. As pessoas precisam, na verdade, pensar fora daquilo ali, pensar fora daquele pensamento simples, daquele pensamento pouco elaborado. Então eu sempre incentivo a todas as pessoas. Eu acho que essa é a coisa que eu mais faço aqui na internet. Eu não vejo muito médico fazendo isso, eu não vejo muito profissional fazendo isso. Mas a coisa que eu mais incentivo é que as pessoas leiam, que as pessoas procurem informação de qualidade. Muitas vezes a informação de qualidade, ela não vem pronta, ela precisa ser elaborada, a gente precisa pensar um pouquinho mais do que a gente está lendo. Às vezes precisa ler de mais de uma fonte, enfim, mas é interessante que as pessoas leiam, que as pessoas procurem, que as pessoas se interessem pelo assunto que estão procurando. Então, muitas vezes, eu vi um post hoje de manhã de uma pessoa super inteligente, e ela repostou um rapaz que faz medicina baseada em evidência, enfim, falando do jejum intermitente, falando daquele trabalho que todo mundo falou, até o Dr. Baracate postou, o Asprey postou aqui nos Estados Unidos, enfim, sobre que jejum intermitente aumentava a mortalidade. E aí o rapaz postou que era um resumo de uma apresentação em uma conferência, enfim. Eu já vou ler o teu, Rafa. E aí, o que aconteceu? Eu fui olhar o perfil do rapaz, porque a postagem que a pessoa postou foi ótima. E aí eu fui olhar o perfil do rapaz, e o rapaz é o da medicina baseada em evidência. Eles não conseguem pensar fora da caixa. Mesma coisa, TDAH não é genético. Pessoal, o TDAH é genético, ele queria dizer, como autismo é genético. As pessoas não conseguem conectar as coisas. As pessoas não conseguem fazer raciocínios lógicos a respeito das coisas. É só tu procurar sobre a incidência de TDAH, sobre a incidência de autismo e achar que a genética se modificou nesses últimos 20, 30 anos. Isso é burrice. Se as pessoas acham que genética se modificou nos últimos 30, 40 anos, nos últimos 100 anos que seja, isso no mínimo é burrice. Não existe modificação genética nesses últimos 100 anos que justifique a incidência de TDAH, a incidência de autismo. Não existe isso. Se as pessoas não entenderem que o ambiente está completamente relacionado com isso e que tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está colocando para dentro, não só para dentro, dentro e fora, porque o ambiente influencia em tudo, as pessoas são, no mínimo, ignorantes, que é a pior coisa que tem. Mas elas também são mal intencionadas, porque tu não falar para uma mãe, e isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui é eu colocar no PubMed, só que as pessoas têm que conectar as ideias, é um artigo ali, um artigo aqui, um artigo aqui lá. Se as pessoas não entenderem que glúten influencia diretamente a doença, o TDAH, influencia o autismo, que as crianças começam a falar palavras quando elas tiram o glúten. Não sou eu que estou dizendo, pessoal. Não sou eu que estou dizendo. Isso tem ali, é só procurar. Eu não invento nada, eu não tenho essa capacidade. Eu canso de dizer isso. Eu não tenho uma capacidade de inventar. Eu já fui pesquisar sobre isso porque eu não sou criativa no ponto de vista de
de imaginação. Eu nunca tive isso. E dizem que é por causa da infância, que a gente não teve um contato, tem toda uma explicação técnica para isso. Mas eu não sou imaginativa, eu não sou inventiva, eu não tenho essa capacidade, eu não tive o meu amigo imaginário, né? Que todo mundo diz que tem que ter, enfim, toda a teoria freudiana. Mas, então, se as pessoas têm dúvidas, procurem. Então, assim, tu falar para uma mãe que glúten não influencia na doença do filho, tu falar para uma pessoa que tem autoimunidade que glúten não influencia no tratamento intestinal, tu falar para uma pessoa que tem doença cardiovascular, que gordura vegetal, que gordura margarina e óleos não influenciam no risco, não influenciam no fator inflamatório. Tu falar para uma pessoa diabética que ela realmente não precisa parar de consumir uma grande quantidade de açúcar e de carboidrato, que essa pessoa vem sendo diabetes, uma doença nutricional, isso no mínimo é ignorância. E tu falar na internet que tu vai colocar um ovo dentro de um pão, de um cacetinho, de um pão francês e achar que isso vai te emagrecer, vai te deixar com a barriga tanquinho, no mínimo é má intenção ou ignorância. Então, o que eu tento trazer aqui, o que eu tento mostrar aqui é que é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito maior do que a gente imagina. E se as pessoas começarem a colocar que genética é a causa de tudo, se as pessoas começarem a dizer que genética, o autismo é genético, o TDAH é genético, a obesidade é genética, pessoal, não! É só olhar. Não, porque não... o estudo observacional não é correlacional, a gente não pode fazer correlações em relação... Pessoal, é só olhar, não precisa ser gênio, não precisa ser Einstein, não precisa ser médico, não precisa ser profissional da área da saúde, é só observar. Coisa boa quando eu chego num lugar e começo a observar as pessoas, vou dar um exemplo super simples de algo que eu tô fazendo, e que eu nem falei sobre isso ainda, mas eu vou falar. Bom dia, entrou um monte de gente, Flávio... Cláudio, Ana, Simone deve ser a Simone, minha paciente fujona, né? Acredito que seja a Simone, minha paciente fujona. Zilvani, Eulita, olha que lindo o nome. Clarissa, Ju, Marcos, Daniel, Suzy, Maria de Lourdes, Ângela, Sandra, Marília, Laura, Stephanie, Lê. Vou falar o que a Rafaela falou aqui, por isso que eu parei, que eu tinha que voltei. Eu vou falar duas coisas, eu vou anotar, porque senão vou me esquecer. Então eu vou falar depois. Vou falar o que a Rafaela falou. A Rafaela tá sempre aqui na minha live. Obrigada, Rafaela. Deixa eu só anotar aqui, que senão vou me esquecer. Então, assim, eu assisti a live deles, dois, e falam que glúten é normal. Deles dois, não sei quem, amor, desculpa. Importante pela cadeia de aminoácidos e queijos também. Eu tirei e me fez muito bem, sem pólipos uterinos, mas... Sem pólipos uterinos... Não, vamos lá. E me fez muito bem sem, vírgula. Pólipos uterinos, deve ter, mas acabou as hemorragias. Olha só que interessante. O fator inflamatório, o fator de toxicidade diminuiu muito. Os pólipos têm outras características que estão muito mais relacionadas à questão hormonal, porque sempre as pessoas têm que pensar que pólipo é uma relação muito forte, é uma relação muito densa. Todo o crescimento tecidual tem uma relação muito intensa com hormônios. Então, assim, se você não parar para pensar nisso, óbvio que os nutrientes são importantes, mas essa relação de crescimento endometrial, de crescimento de adenomiomas, de miomas, de endometriomas, eles estão muito relacionados com a questão hormonal. E o hormônio que é anabólico para a mulher especificamente é o estrogênio. Então, se a pessoa tem pólipos no útero, é que depende se é pólipo intrauterino ou se é pólipo entre as fibras ou se é pólipo extra. Então, tem muitas variações. Mas, assim, em síntese, precisa verificar. Claro que o fator inflamatório é importante, porque quanto mais inflamação a gente tiver, pior a gente tem em relação à sintomatologia, principalmente. Mas em relação a essa neoformação, a essa formação, porque todo pólipo, todo o adenomioma, todo o mioma, todo o endometrioma, ele é um tumor. As pessoas não entendem. Tumor não quer dizer câncer na sua palavra feia, mas toda a formação de aumento de tecido é uma formação de tumor, tumoral. Tumoral é isso. Então, é interessante que as pessoas saibam que possa ter essa alteração de predominância estrogênica, principalmente.
Claro que pode ter deficiências vitamínicas, isso é bem comum, de vitaminas e minerais, isso é bem comum. Eu vou falar sobre o polivitamínico, mas sempre pense isso. Então, quando a gente tira um alimento extremamente inflamatório, como o glúten, então, cadeia de aminoácidos, fuck, não existe. Então, assim, a gente não tem aminoácidos essenciais no glúten, isso não existe. No peixe, por exemplo, todos os aminoácidos essenciais estão presentes, na carne vermelha estão presentes, na carne de frango estão presentes. A lisina, que é o aminoácido mais importante na digestão, é o aminoácido mais presente no peixe, por exemplo. E quando a gente frita ou aquece o peixe, eu estou dando um exemplo simples, a gente perde essa questão principalmente das vitaminas e dos minerais, e também perde esse aporte um pouco pela dessa desaturação proteica. Então, o que é importante a gente entender? Que não existe nada essencial no glúten, e é realmente essa cadeia de aminoácidos, a gliadina e a glutenina, que são as proteínas em maior quantidade no glúten, elas são extremamente inflamatórias para o intestino. Então, separa o intestino e para o corpo. Então, assim, não existe isso. Queijos também não existe isso. Porque o que a gente tem hoje de leite, de queijo, falei isso na live essa semana, não é a mesma coisa que a gente tinha 100 anos atrás. A produção da cadeia do leite, ela é muito diferente. Então, se a Rafaela tem uma vaquinha mimosa lá na casinha dela, faceira, que só se alimenta de pasto, que engravida de vez em quando, que tem um bezerrinho, que o leite vem para aquele bezerro, que a gente tira lá 1 litro, 2 por dia, papapá. Isso é uma coisa. Eu não sou contra leite, pelo contrário. Eu não sou contra alimento nenhum, eu não sou contra nada. Eu só tô dizendo que as pessoas estão muito doentes e que se elas não pararem para pensar que a cadeia produtiva leiteira não é a cadeia produtiva leiteira lá do nosso avô, do nosso bisavô, da nossa mãe, que morava lá no interior e que passava uma carroça com leite no tambo, você no mínimo é ignorante. Porque você tem que pensar que o leite que você tá tomando, que o queijo que você tá fazendo, que os lácteos que você está usando não são dessa cadeia produtiva do tambo que passava no carro de boi, porque era um carro de boi, isso há 60 anos atrás, 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás. Não é a mesma coisa. Então é isso. Então, assim, quando as pessoas falam do queijo, do leite, elas não têm essa capacidade de entender que a cadeia mudou, a cadeia produtiva mudou. Eu falo muito isso. O zootecnista, o veterinário, o agrônomo, o engenheiro agrícola, eles devem fazer parte da saúde das pessoas. Eles têm que ser produtores de saúde. Por quê? Porque eles estão diretamente relacionadas com essas profissões estão diretamente relacionadas com a cadeia produtiva. E o final da cadeia produtiva somos nós. Se o zootecnista, se o veterinário, se o agrônomo não entender do que ele está produzindo, o produto final é péssimo. E é isso que vem acontecendo. Óbvio que a gente tem uma população mundial gigantesca, a gente tem bilhões de pessoas que precisam ser alimentadas e eu não tô dizendo isso. Mas para você que tá aqui na minha live, para você que tá procurando saúde, para você que tá doente, que acordou, porque a maioria não acordou, as pessoas estão doentes e vão continuar dormindo, porque elas não entendem o que tá acontecendo, elas se conformam com uma pílula que o médico passou, elas se conformam que aquilo ali talvez trate a doença delas. Para essas pessoas, se elas comerem o frango, se elas tomarem o leite, se elas comerem o pão, para elas tá tudo certo, pessoal. E eu não tô falando para essas pessoas, eu tô falando para quem tá realmente interessado, para quem acordou, para quem entendeu que o processo é diferente, para quem entendeu que não é só tomar uma pílula, uma cápsula e que isso não vai aumentar a longevidade, principalmente não vai curar doença nenhuma. E vai cada vez ficar pior. Quem tem uma doença e toma um remédio, vai cada vez ficar pior. Cada vez vai ficar pior e vai morrer sofrendo. Eu não tô sendo injusta, eu não tô sendo dura, eu tô sendo verdadeira. Você tem uma doença cardiovascular e você toma uma estatina, o que você tá tratando? Nada. O que vai acontecer? Você só vai piorar. Acha que vai melhorar? Não vai. Essa é a verdade. Então, essas coisas que eu quero que as pessoas entendam e eu falo aqui pra isso. Porque não adianta ficar falando... Ótimo dia, Flávio. Não adianta ficar falando que as pessoas vão melhorar, não adianta ficar falando que as coisas vão dar certo, porque não vão, as pessoas não vão mudar. Tomar uma pílula para um remédio, para uma doença, não vai ajudar em absolutamente nada.
Vai controlar talvez um sintoma, no máximo, mas não vai mudar absolutamente nada. A causa não foi tratada. Só que a maioria não tá acordando para isso e não quer acordar para isso, porque dá trabalho, pessoal. Dá muito trabalho. Quem é que quer passar trabalho? Ninguém quer passar trabalho, ninguém quer olhar o que tá comendo, ninguém quer olhar o que tá bebendo. As pessoas fazem tudo no automático, as pessoas escovam os dentes no automático, as pessoas penteiam os cabelos no automático, as pessoas dirigem no automático, as pessoas comem no automático, dormem no automático, transam no automático. A maioria faz tudo no automático. Pra que vão passar trabalho? Não existe isso. Então vamos lá. Vou falar sobre polivitamina que eu não falei ainda, mas eu vou falar uma outra coisa antes. Bom dia. Oi, Jordana. Bom dia, queridona. Adriano, Cláudia, Marcelo, não sei. Amélia, Silvana, Margarete. Sherman, olha que bonito. Analice, olha que nome lindo. Rose, Manu, Raquel. Luzmar deve ser, que bonito. Léa, Inês, Jaqueline e a Silvia, que acabou de entrar. Então a gente vai falar, tudo bem, Silvia? Viu? Falei, Silvia acabou de entrar. Bom, vamos lá. Então assim, eu só vou falar uma coisa pra gente só que vocês entendam e que vocês percebam que nada é pra todo mundo. Então assim, o que eu tô... vou pegar aqui o trabalho. Eu vou postar depois lá no meu canal. Tomara que não caia isso aqui. Não, deu tudo certo. Então assim... depois eu vou postar para quem assina aqui, quem é meu assinante, eu vou postar esse artigo, mas é um artigo muito legal que é sobre a prática da sauna. É um artigo de 2021 que compara a sauna com o HIIT. Eu já falei sobre esse artigo e eu gosto muito desse artigo. Então eu comecei a fazer sauna porque eu quero ver se tem algum benefício para mim a sauna. Porque eu sou do calor. Eu não sei se vocês que estão aqui na live, a gente tem quase 40 pessoas, vocês são do calor ou do frio? Vamos lá. Doutora Gabi, fala do DIU de cobre. Eu sei que não é nada pra todo mundo. Tua frase, óbvio que não. Vocês são do calor ou vocês são do frio? Me contem. Vocês preferem se aquecer ou vocês preferem se esfriar? Calor, vamos lá. Maria de Lourdes falou calor. Frio, olha só que legal. Calor, olha, eu adoro isso, porque as pessoas são muito diferentes. Calor. Vamos lá, eu quero que vocês me digam se vocês são do calor ou se são do frio. Calor, olha só que legal. Calor, vamos lá. Calor, olha só, isso aí deve ser coisa de brasileiro. Frio, olha só, muito legal. Frio, olha que troço muito legal. Frio, agora gostei, agora veio o pessoal do frio. Frio, então assim, ó, a gente tem, hoje, a gente tem dois tipos de técnicas que melhoram a produção das heat shock proteins, que são as proteínas de choque térmico, que estão relacionadas com longevidade, com cognição, enfim. Os alimentos fazem mal para a saúde e a harmonização facial, que todos colocam um monte de coisa. Bom, eu já falei sobre harmonização facial, eu já falei sobre prótese, já falei sobre um monte de coisa. Era do calor, agora na menopausa prefiro temperatura mais amena. Não, mas a gente... Sauna não consigo. É esse o ponto. Vamos lá, Cláudia. Exatamente isso. Então assim, eu comecei a fazer sauna. E então a gente tem duas terapias que o pessoal fala muito, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, em maio agora vai ter um congresso, que é o congresso que eu mais gosto, que é o Biohack Conference, que é o maior congresso de biohacking do mundo. Então eles vão trazer só as inovações em relação à longevidade nesse congresso. Ano passado eu fui, foi sensacional, maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida. E esse ano eu vou de novo. Bom, o que é interessante a gente entender? Que existem duas técnicas, que é o Cold Plunge, que é, vocês já devem ter visto, né? O Ice Hoff, que é quem difundiu a técnica, tem até um método de respiração para poder ficar lá no Cold Plunge, lá na banheira de gelo, né? Tem um monte de gente aqui nos Estados Unidos que faz isso, que compra aquelas baias de alimentar. Ontem eu tava falando sobre isso. Compra aquelas baias de alimentar a cavalo, e aí eles enchem de água e botam gelo e ficam lá 2-3 minutos de manhã, que é a técnica do Cold Plunge. Aqui tem as câmaras de crioterapia, tem gente que entra nessas câmaras, eu já fiz também uma vez. Fica no máximo 2 a 3 minutos, dependendo de quanto tu tolera, e tu sai, que é numa temperatura de menos não sei quantos mil graus Celsius, Fahrenheit, enfim. Então, o Cold Plunge, a terapia de gelo, ela
tem um efeito muito bacana na questão das heat shock proteins, na questão da longevidade, na questão da cognição. Tem trabalhos com foco, com cognição, com memória que melhoram. Por quê? Porque ele diminui o estresse oxidativo, melhora fatores inflamatórios, papapá. Buenas, mas eu não sou do frio. E eu já tentei o cold plunge. Eu tentei o cold plunge 2 vezes e eu tentei a câmara de crio 1 vez. O que eu vou falar pra vocês? Eu vou fazer uma comparação para que vocês entendam das coisas que eu costumo dizer. O cold plunge, pra mim, eu entro, em 30 minutos eu tô queimando. É como se eu estivesse entrando no fogo. O meu corpo começa a queimar e eu sinto uma dor desesperada, vocês não têm ideia. Eu começo a me doer, parece assim que eu tô morrendo, é um troço absurdo, eu me sinto muito, muito mal. Já fiz a respiração, já meditei antes, já fiz tudo que vocês podem imaginar. E na sauna, eu consigo ficar 30 minutos tranquilamente, eu consigo ficar 20 minutos, 30 minutos tranquilamente, sem problema nenhum, porque eu sou do calor. Isso a medicina indiana, a medicina ayurvédica explica que as pessoas têm essa tendência de ser ou do calor ou de ser do frio e tolerar uma coisa e tolerar outra. Para a ciência, as duas coisas, olha que legal, olha como Deus é bacana com a gente, olha como a ciência traz informação interessante. Se você só lê trabalho sobre gelo, você vai dizer que você tem que fazer gelo. Eu não consigo fazer gelo, eu vou ficar frustrada e vou querer me matar, porque eu vou dizer, pô, não tenho nada anti-age. Só que agora tá sendo um monte de trabalho com sauna e que mostra que sauna tem o mesmo benefício do cold plunge. 20 minutos na temperatura de 78 graus Celsius. Então, olha que legal. E comparado com o HIIT, comparado com o High Intensive Intermittent Training, que é o HIIT que eles chamam, é a mesma coisa. Então, se você ficar correndo lá 10 minutinhos no HIIT, ou se você ficar 20 minutos na sauna, é o mesmo efeito. Para a questão de fluxo de sangue, para a questão de cognição, para a questão de memória. Então, olha só como Deus é legal, como a ciência é bacana e como tudo é... Você tem que ler os dois lados. Porque eu tava super frustrada que eu não conseguia fazer cold plunge. E eu fui procurar sobre sauna, porque eu falei, eu sou do calor, eu vou fazer sobre sauna. E tem o mesmo efeito, principalmente nas proteínas de choque térmico. E aí, o que eu queria falar para que vocês entendam o que acontece em relação a essa questão de pessoas... Não, sauna seca. Sauna úmida não existe. Tá? É sauna seca. Sauna úmida não façam, pelo amor do Senhor Jesus. Tá? É sauna seca. Sauna úmida, não. Tá? Bom, vamos lá. Então, o que eu vejo na sauna? Então, aqui nos Estados Unidos, e principalmente onde as pessoas fazem sauna, é super popular. Eu não sabia que era tão popular assim. Eu não tinha esse conhecimento. Mas é super popular. Tanto que tem horas que eu vou pra sauna e não tem como entrar. Tem que esperar as pessoas saírem pra entrar, porque de tanta gente que tem fazendo sauna. O que eu percebo na sauna, por ser observadora, por ter toda essa questão? Que tem pessoas que começam a ficar ansiosas dentro da sauna. Elas começam a respirar. E começa a se mexer, e começa a se mexer, e começa a respirar, e começa a se mexer, e vão para um lado, e vão para o outro, e entram e saem. Por quê? Porque elas não são da sauna, elas são os do frio. Elas são essas pessoas que eu perguntei aqui agora, eu vou falar de novo, e que falaram exatamente isso. Por exemplo, a Cláudia, que falou que é do frio, a Elis, que falou que é do frio, a Zilvani, que falou que é do frio, a Paula, que falou que é do frio, a Rafaela, que falou que é do frio. Tem gente que é do frio. Então, olha que legal, olha que interessante isso. Essas pessoas se sentem ansiosas quando elas entram na sauna. Como eu me sinto extremamente ansiosa quando eu entro no cold plunge. Eu não consigo, eu começo a me mexer, eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar ansiosa, começa a me dar um mal-estar. Por isso que as coisas não são para todo mundo. Porque vem essa onda de todo mundo querer fazer crioterapia, essa onda de todo mundo querer se meter no gelo. E não é para todo mundo, pessoal. E o melhor de tudo, os benefícios da sauna e da crio são os mesmos. Então você pode ser do calor e fazer a sua sauna e tá tudo certo. E você pode ser do frio e fazer o seu cold plunge e tá tudo certo. Mas... imagina, se você quer fazer uma sauna e você é do frio,
e você começa a ficar ansioso, imagina o seu nível de cortisol. A sauna não é para isso. Ela é para lhe relaxar, para lhe dar mais foco, concentração, para lhe detoxificar. Não é para lhe deixar ansioso, nervoso, agitado. Então, entendam, parece que falta o ar. Exatamente isso. Cláudia, exatamente isso que tu tá dizendo. Perfeita a tua colocação. As pessoas parecem que faltam o ar. E eu, por exemplo, vou te dar um exemplo que adoro. Eu me sinto super bem. Super bem. É como se eu tivesse aberto o meu pulmão, como se as coisas abrissem. Eu respiro melhor na sauna. Olha que loucura e que interessante. Olha o que tu tá dizendo e olha o que eu tô falando. É por isso que não adianta chegar aqui e dizer, olha, todo mundo tem que tomar ômega, todo mundo tem que tomar magnésio, todo mundo tem que tomar ashwagandha, todo mundo tem que fazer sauna, todo mundo tem que fazer gelo, não, todo mundo tem que comer tal. Não. As pessoas não se respeitam, elas não se conhecem. Elas não se respeitam. As pessoas não se respeitam. Elas não se respeitam. Se tu tá indo na sauna, tu tá ficando agitado, ansioso, nervoso, pra que fazer? Elas não se respeitam, elas não se conhecem. A mesma coisa a comida. Muitas vezes tu come uma coisa e tu fica agitado, tu fica nervoso, tu fica ansioso. As pessoas não... Elas dizem, porque eu tô doente, eu tô depressivo, eu tô ansioso. Pessoal, vem uma crise de pânico. Você acha que a crise veio do nada, porque a sua cabeça tá louca. Não é, pessoal. Não é. Tem relação com as coisas, mas as pessoas não percebem. Elas não conseguem fazer relação. Às vezes é um adoçante que você comeu, às vezes é um corante que você comeu, às vezes é um alimento com preservativo, um preservante que você comeu. Às vezes é um lugar, uma situação, uma pessoa, uma energia. Tudo isso influencia, não é... A pessoa não é louca, pessoal. Eu não acredito que as pessoas sejam loucas. Eu acredito que as pessoas tenham dificuldades de vitaminas, de minerais, de nutrientes. E junto a isso, nessas crises, tá relacionado a alguma coisa ambiental. O cérebro não dá um curto, não é que nem uma convulsão. Então entendam isso, percebam isso. A ansiedade, quantas pessoas falam isso? Eu me sinto ansiosa. O que aconteceu? O que tu comeu? As pessoas nem sabem o que comem. Adoçante é um horror. Adoçante é um horror, é uma das piores coisas que tem adoçante. Bom, então vamos falar aqui, já deu meia hora, vamos falar sobre polivitamínico pra gente terminar a live, que foi a pergunta que fizeram. É importante tomar um polivitamínico? Meu pai toma há anos e está bem. Então assim, quais são os dados que eu trouxe aqui pra gente conversar sobre polivitamínico, se a gente deve ou não tomar um polivitamínico? Então assim, hoje, tá? Isso aqui é dados da Universidade de Harvard, eu não tô trazendo dados da minha cabeça, tá? Dados hoje nos Estados Unidos, tá? Porque as pesquisas que eu faço, se eu coloco alguma coisa aqui, o IP vai para os Estados Unidos, então toda pesquisa que eu faço vai vir coisas dadas dos Estados Unidos. Eu tô falando dos Estados Unidos, mas eu acho que no Brasil não deve ser muito igual, porque a gente... assim, não deve ser esse número, esse valor, mas eu acredito que seja parecido. Então, assim, hoje quase metade dos adultos nos Estados Unidos e 70% de idosos com mais de 71 anos tomam um polivitamínico. Ouçam isso. 70% dos idosos com mais de 71 anos tomam um polivitamínico por dia nos Estados Unidos. E metade dos adultos toma um polivitamínico. Então, olhem o que a gente está falando. Olhem a magnitude do que eu estou dizendo. E deles, 1/3 usa uma pílula, uma cápsula, um polivitamínico. Eles chamam de pílula multivitamínica abrangente. E aí eles se perguntam, isso é uma real necessidade? Tomar um polivitamínico é necessário? Então eles colocam assim, ó. Várias condições estão relacionadas à falta de nutrientes. Na verdade, a gente tem
um pouco acesso, principalmente na dieta americana, a nutrientes. A dieta é muito pobre em nutrientes. E dependendo da sua condição intestinal, que é isso que eu bato na tecla, dependendo de como está o seu intestino, a condição inflamatória do seu intestino e a condição de digestão e absorção do seu intestino, do seu estômago e do seu trato gastrointestinal, tudo que você come que tem nutrientes, se tiver quelado com alguma coisa, como por exemplo um glúten, não vai fazer a absorção adequada, não vai fazer a digestão adequada. E se você tiver uma dieta muito pobre em nutrientes, comer muita bobagem, muita besteira, então comer muito pão todos os dias, muito biscoito, muita bolacha, muita massa, muito alimento processado, muito alimento de pacote, você também não tem aporte adequado. E se você toma muito chá, muito café, talvez também você não tenha essa quantidade de aporte importante para absorver os nutrientes que você precisa. Então, todos esses fatores influenciam diretamente na absorção de vitaminas, de minerais e de macronutrientes. Tá bem? Então, é isso que eles dizem aqui. E que a maioria desses polivitamínicos diz que fornece 100% das doses diárias necessárias de acordo com as recomendações dietéticas internacionais. O que eu acho interessante que a gente diga, que a gente fale? Essas recomendações, elas não são atualizadas há muito tempo. Então, todas as RDIs que a gente tem em polivitamínicos são RDIs muito antigas. E muitas vezes a gente tem necessidades nutricionais específicas para cada paciente. Tem pacientes que têm necessidade de muitas doses de vitamina D. Eu ando falando muito sobre vitamina D porque eu ando atendendo muito paciente que vem para fazer suplementação e que vem com dificuldade na melhoria dos níveis de vitamina D do sangue. Então, o que eu acho importante que a gente entenda? É importante que as pessoas compreendam que muitas vezes o polivitamínico ele tem as RDIs que são recomendadas pelas sociedades, independente da sociedade que for, mas que são as sociedades médicas, mas que hoje é muito simples achar que um polivitamínico vai ajudar, é muito simples achar que um polivitamínico vai suprir todas as necessidades que você especificamente tem. Quando eu falo você, você. A Carla, a Milene, a Alessandra são pessoas completamente diferentes. A Cida, a Tatiane, são Tamires, o Marcelo, a Karine, são pessoas completamente diferentes, tá bem? Então, assim, é importante que as pessoas entendam que as necessidades nutricionais são diferentes dependendo da pessoa. Mas que o polivitamínico pode ajudar, por quê? Porque muitas vezes esse aporte, ele é muito pobre. Então, talvez com uma dose que é pequena, isso também já vai ajudar em algum aspecto, porque o corpo ele vai sugar o que ele realmente precisar. E às vezes o polivitamínico tem um pouco mais de zinco, e você precisa mais de zinco, ou tem um pouco mais de magnésio, ou tem um pouco mais de selênio, ou tem um pouco mais de ferro, e é o que você realmente precisa. Então, o que eu acho importante que a gente diga? Que uma pessoa que tem uma dieta saudável, uma boa digestão, uma boa absorção, talvez não precise do polivitamínico. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, se alimenta de lixo, come muita besteira, muita bobagem, várias vezes ao dia, não deixa o intestino descansar e, consequentemente, tem uma restrição na questão da digestão, tem restrição na questão da absorção e talvez o polivitamínico ajude, que é essa dúvida de quem perguntou aqui. O que eu acho importante? Que a gente fale sobre, principalmente, a questão das pessoas que têm mais risco de deficiência vitamínica, porque isso também tem que ser dito. Existem mais pessoas, existem grupos de pessoas onde a necessidade, talvez, do polivitamínico seja maior. Então, assim, eu não tenho como ir no médico, eu não quero ir no médico, meu pai tem 60, 70, 80 anos e tal. Os idosos, por exemplo, são um grupo de risco para deficiência vitamínica, por vários aspectos, por vários motivos. Primeiro que o idoso ele tem uma dificuldade mastigatória muito maior. Então já começa na boca o problema. A pessoa não consegue, às vezes tem falta de dente, às vezes tem má adequação de prótese, a pessoa tem prótese, não tem os dentes, mas tem prótese, mas a prótese está mal adaptada, não consegue mastigar direito. Às vezes não tem nem força para mastigar. Eu já cansei de falar aqui, o músculo mais forte do nosso corpo, Deus não faz nada à toa, pessoal. Deus não faz nada à toa. O músculo mais forte do nosso corpo se chama masseter,
que é esse músculo que é super importante para mastigação. Então, muitas vezes, o que acontece? O idoso, ele não tem fraqueza só do lado do bíceps, do quadríceps da coxa, ele não tem só esse tipo de fraqueza, ele tem fraqueza muscular. E se ele tem fraqueza muscular, ele tem dificuldade de mastigar. E aí, o que acontece? Ele vai no nutricionista, ele vai no médico, ele vai... Ah, o senhor tem que comer carne. Como vai comer carne? Como? Não tem dente, a prótese tá um horror, a pessoa não tem força no músculo, vai comer carne como? Aí vai ter que comer um guisado, vai ter que comer uma carne moída, vai ter que macerar uma... Às vezes nem frango essas pessoas comem, porque frango não é fácil de comer, pessoal. Se não for um filezinho de frango bem fininho, tu vai comer uma coxa de frango, é difícil, não é fácil. Aí vem a nossa Nutri que fala que eles preferem comer o quê? O café com leite e a bolacha molhada no café. Por que você acha que seu avô, que a sua avó, que a sua mãe comem bolacha molhada no café? Porque é bom, porque tá cheio de nutriente. Porque é simples, porque é fácil de mastigar, é fácil de comer, é fácil de deglutir, é fácil de tudo. Então, é muito importante que se entenda que o processo já começa na boca. E que os idosos, talvez, né, sejam, na verdade, não só por essa questão eles colocam uma coisa muito interessante aqui, né? Eles colocam assim, vários medicamentos que esses idosos tomam, eles têm essa capacidade, na verdade, de ter alterações no paladar. Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Muitas vezes essas pessoas tomam tanto medicamento e isso pode sim alterar não só a questão do paladar, mas a questão do mal-estar. Imagina, a pessoa toma de manhã 6 cápsulas, 10 cápsulas, o que ela vai querer comer? O estômago já tá com 6, 10 cápsulas ali. Todas essas coisas as pessoas não pensam, mas que a gente realmente tem que trazer. E outra coisa que eu vou falar, eu não sei, aqui a gente tem a Milene, que é fono, a gente tem a Cris, que é a Nutri, enfim. Eu não sei se vocês concordam comigo, gurias, mas assim, eu vou falar uma coisa, tá? A alimentação, a refeição, ela é algo que deve ser feito em conjunto. Então, assim, como é legal a gente sentar para jantar, e isso é super forma de liberação de endorfina. Como é legal a gente sentar para jantar, sentar para almoçar, sentar para tomar café da manhã. E quando a gente fica idoso, a velhice, o isolamento, a solidão, faz com que a gente não tenha tanto prazer em comer do mesmo jeito que a gente tinha quando a gente tinha uma família. Quando a gente sentava com os filhos, com os netos, enfim. Quando a gente senta com alguém para comer, é diferente. O prazer é diferente, a motivação é diferente, tudo, até para cozinhar. Quantos pacientes eu tenho que dizem assim, eu não tenho vontade de cozinhar porque eu só cozinho para mim, eu moro sozinho. O isolamento social, ele faz com que as pessoas comam mais merda, mais bobagem, não tenham a vontade de comer e de preparar os seus próprios alimentos. E isso eu vejo no idoso também. Eu não sei se as gurias concordam, já que tá todo mundo aqui, eu acho que vocês podem falar, a gente tem mais um tempo para live, mas assim, eu vejo muito isso. Que essa questão de como preparar, de por que fazer, de por que tá fazendo, isso é super importante. E isso influencia diretamente nas escolhas alimentares. Então, é muito importante que você entenda esse processo, que é um processo muito mais complexo do que só mastigar, do que só absorver, do que só digerir. É um processo que começa lá, quando a gente está cozinhando, quando a gente está pensando no mercado, o que a gente vai comprar, com o que a gente está colocando na despensa, com o que a gente está fazendo, para quem a gente vai fazer. Eu acho que tudo isso influencia. E os idosos têm esse problema também, porque esse isolamento, agora a gente vê isso, né? Não só com a questão da pandemia, não tô nem falando de questão de pandemia, mas eu tô falando assim, as pessoas não têm tantos filhos, as pessoas não querem filhos. O que vai ser do futuro dessas pessoas? A gente que busca, eu falo muito isso, a gente busca longevidade, a gente busca viver mais anos, viver melhor. O que você vai fazer nesses anos que você vai ganhar?
Se você viver até os 130, 140, 150 anos, o que você vai fazer com esse tempo? Eu quero viver mais, eu quero viver melhor, eu quero viver até os 150 anos. Tem um monte de gente aqui no Instagram. Brian Johnson, procurem ele. É o cara que trocou todo o sangue do corpo dele com o do filho. É um cara que tem aparência mais jovem. Os dentes não acompanham a aparência. Observem isso no Brian Johnson. Ele vai estar no congresso, no Biohack Conference. Ele é o cara que quer viver até os 150, 160, 170 anos. O que você vai fazer com mais 50 anos de vida? Você já parou para pensar nisso? Você vai fazer uma outra faculdade, você vai casar de novo e ter outra família. O que você vai fazer? Vai comprar uma terra e vai plantar? Vai viver da sua terra? Você vai ter um outro emprego, vai tentar se aposentar em outra coisa? O que você vai fazer? Porque todo mundo quer viver mais, todo mundo quer viver melhor. O que as pessoas vão fazer? Você já parou para pensar nisso? Porque é muito simples casar de novo. Mas é verdade, as pessoas daqui a pouco vão ter vários casamentos. Vão ter outros relacionamentos. Ah, porque o casamento é eterno. Sim, mas tu vai viver até os 150 anos sozinho? Eu não tô dizendo que você tenha que fazer, eu só tô dizendo que você tem que pensar. Pensar é de graça, pessoal, R$0. Eu canso de dizer isso. Pensar é gratuito. Gratuito. Não sei a norma técnica nova da língua portuguesa. Mas é isso. E aí, o que você vai fazer? Ah, não sei, tô vendo vídeo no TikTok. E a longevidade, como é que fica? Exatamente isso. Todo mundo busca a palavra de ouro. Todos os médicos da internet falam de longevidade. O Zimmerman fala toda hora de longevidade. O Baracate fala de longevidade. Esse menino, o Vitor Sorrentino fala toda hora de longevidade. Todos os médicos falam de longevidade. O que você vai fazer com a longevidade? O corpo físico vai acompanhar a longevidade, tá? É isso. O corpo físico vai acompanhar, as pessoas vão acompanhar. É isso que o Brian Johnson tá fazendo. É isso que um monte de gente tá fazendo. O corpo físico vai acompanhar o corpo mental. Então, eles querem ficar jovens, eles estão tentando ficar jovens e viver mais. É isso que eu tô tentando mostrar. Não sei se vocês sabem sobre isso, se vocês leem sobre isso, mas vocês deveriam ler. Não basta viver sem ter qualidade. Eu não tô falando sobre qualidade. Eu tô falando o que as pessoas... Porque a longevidade é viver com qualidade. A terapia anti-aging, a terapia anti-envelhecimento, que todo mundo fala, que é maravilhosa, ela é viver com qualidade. Não se fala em anti-aging viver sem qualidade. Qualidade está ligado, atrelado à longevidade. Então isso é corpo e cérebro, tudo. Mas o que você vai fazer com esse tempo extra? Bom, é muito profundo. Eu acho muito pesado um assunto desse. Nem todo mundo tá pronto, nem todo mundo tá preparado. Mas enfim. Importante reforçar com os idosos que a cozinhar também é autocuidado, como escovar os dentes. Exatamente isso. Mas é muito difícil. Meu professor de química lá em 2000 me falava que não tinha muita incidência de câncer por conta que os nossos pais antigamente, nossos avós guardavam alimentos em vidros, criticavam defensivos da agricultura. Mas é que é um conjunto de coisas, né? Não é só a questão do vidro. Não é demais viver tanto pra quê? Pois é, Cris, eu não sei. Mas assim, o que a gente tem que pensar não é que é de mais ou é de menos. A gente tem que pensar que talvez a gente viva mais. Eu não tô dizendo que é demais, eu não tô nem julgando essa questão do que é mais, do que é menos. Mas assim, por exemplo, a gente tá buscando viver mais. Se a gente tá buscando viver mais, que é esse lifespan, que se fala muito aqui nos Estados Unidos, o que a gente vai fazer com esse tempo? O que a gente vai fazer? É simples. O que a gente vai fazer? Quais são os propósitos para quem está buscando longevidade? Eu quero viver mais. É o que eu só ouço. Eu ouço todo mundo falando isso. Eu quero viver mais e melhor. Tá bem, isso é longevidade. Mas o que tu vai fazer com esse tempo? Para que tu quer? Para que tu quer viver mais? Me respondam, para que vocês querem viver mais?
As pessoas não estão preparadas para menopausa. O homem não está preparado para andropausa. Ele não está preparado para ficar broxa. A mulher não está preparada para ficar feia, para ficar bagulhada. E isso é com 40, com 50, com 60 anos. A gente está falando de 130, a gente está falando de 150. Pois então, para estar mais tempo com os filhos e com os netos, mas os filhos e os netos não têm tempo para ficar contigo, Daniela. As pessoas não têm tempo para ficar com as outras. Então isso não é uma boa justificativa. Eu tô falando pra ti. Pra ti. Pra ti. Pensa em ti. As pessoas pensam nos outros. Pensa em ti. Pra que tu quer ficar? Pensa em ti. Por quê? Faz essa pergunta. Bom, então além dos idosos, isso é um papo muito cabeça, pessoal. A minha resposta. Pois então eu venho pensando nisso, Jordana. É exatamente isso que eu venho pensando. Eu venho pensando todos os dias nisso. Exato, Daniela. Eu venho pensando muito nessa questão. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer outra faculdade, eu vou continuar estudando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo o que eu gosto, eu vou continuar ensinando, eu vou comprar um pedaço de terra e vou ver do que eu plantar, na sazonalidade, respeitando a terra, respeitando as minhas origens. O que eu vou fazer? Eu não sei. Mas eu penso sobre isso. Eu penso muito. Agora eu penso sobre a menopausa, tá? Porque daqui a 10 anos eu vou estar na menopausa. No mínimo, em 10 anos eu vou estar em menopausa. Eu penso muito sobre a menopausa. Como é que eu quero chegar lá? Como é que eu quero que tá a minha pele? Como é que eu quero que esteja a minha libido? Eu penso muito na libido, porque a maioria das coisas que eu ouço das mulheres é libido. A pele, o humor, o meu osso, o meu músculo. Eu penso muito sobre isso. Talvez depois que eu passar essa fase da menopausa, eu vou começar a pensar com uns 80, com 90. Mas agora eu penso sobre a menopausa. A minha resposta eu não sei para o futuro. Mas agora eu penso muito na menopausa. Menopausa é uma coisa que realmente a gente precisa pensar. A mulher, ela precisa estar preparada para ficar velha. A maioria das pessoas não se prepara. Eu falo muito sobre isso. Bom, outro grupo de risco que precisa talvez do uso do polivitamínico, mas isso já é super difundido, todo mundo sabe que é, na verdade, uma maior das hipocrisias da medicina, é a gravidez. Então, as grávidas têm indicação absoluta do uso de polivitamínico e eu acho isso um absurdo, eu acho isso a maior hipocrisia da medicina. Toda grávida ganha um polivitamínico quando vai no ginecologista. Mas o idoso não ganha. Mas o doente autoimune não ganha. Mas o doente cardiovascular não ganha. O diabético não ganha. Isso é a maior hipocrisia da medicina. Aí uma pessoa falou ali, porque a maioria dos polivitamínicos tem a forma de metil, porque a forma dos polivitamínicos não sei o que. Pessoal, o bom não pode ser inimigo do ótimo. As mulheres tomam polivitamínico com metilcobalamina. As mulheres tomam um monte de metilfolato. Eu não sei o quanto isso influencia. Eu não posso ser leviana em relação a isso. Mas isso é sedimentado dentro da medicina que toda gestante tem que tomar polivitamínico. Mas o cara que tá muito doente não precisa. Pensem, só pensem. Pensem. R$0, não paga nada, $0. Ninguém paga pra pensar, pessoal. Pensar é grátis, é free. Graças a Deus, ainda não cobraram pra isso. Só pensem. Você vai gerar uma outra vida e você precisa do polivitamínico. Agora, quando você tá no chão, na merda, não. Nutriente não é importante. Nutriente não é necessário. Não vamos dar nutrientes para quem tá doente. Vamos dar nutrientes para gerar uma outra vida. Somente para isso, para a mãe não ficar tão debilitada.
Bom, essa questão então do folato, do autismo, tem bastante coisa relacionada, né? A forma que a gente, enfim. Mas eu tô dizendo isso. A pergunta foi: meu pai toma anos e está bem. Hoje tem um monte de polivitamínico bom no mercado, né? As condições de má absorção, então eu gosto de falar sobre isso: doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, fibrose cística, doenças do aparelho digestivo específicas, como pacientes que fizeram bariátrica também, cirurgias bypass, doenças que impedem, por exemplo, a absorção de nutrientes, que causam vômitos excessivos, enfim, pacientes que têm doenças relacionadas a isso. O alcoolismo, então todo paciente alcoólatra deveria suplementar pelo menos um polivitamínico, né? Principalmente do complexo B, eu anotei aqui, eu acho importante. E alguns medicamentos que as pessoas tomam, e eu acho que isso é muito importante que a gente diga, que algumas pessoas que tomam medicamentos deveriam tomar polivitamínicos, é a hipocrisia da medicina. Então, diuréticos, pacientes que tomam diuréticos deveriam tomar polivitamínico, na minha opinião. Pacientes que usam inibidor de bomba de prótons, né? Então os omeprazóis da vida deveriam tomar polivitamínico, na minha opinião. Pacientes com Parkinson, a levodopa, a carbidopa, todos os dopa, eles reduzem a absorção de vitaminas do complexo B, e principalmente a B6, a B9 e a B12, que são super importantes para o processo de metilação, e esses pacientes já são... Metilação e Parkinson é um horror. Então, assim, é super importante que esse tipo de paciente faça isso. Qual o polivitamínico? Então, acho que pra gente terminar a live sobre isso, né? É muito importante que a gente observe essa necessidade do paciente. Muitas vezes o paciente não consegue engolir cápsula, então existem polivitamínicos na forma líquida. Seria uma boa opção para crianças, seria uma boa opção para pacientes que têm dificuldade mastigatória ou dificuldade de engolir. E a gente tem polivitamínico em pó, em sachê, a gente pode também ter em coisas não duras, em não cápsulas, enfim. Acho que tudo isso ajuda e contribui para que a gente consiga melhorar esse aporte em relação aos polivitamínicos. O que eu acho mais importante? Muitas vezes, esses pacientes, eles podem ter necessidades, que é a última coisa que eu anotei aqui que eu queria falar. Muitas vezes as pessoas têm necessidades temporárias. Então, a gravidez, por exemplo, é uma necessidade temporária. Então, ela vai tomar o polivitamínico durante aquele período. Quando você está doente, é uma necessidade temporária, até você melhorar a sua condição de saúde. Quando você vai fazer uma cirurgia, quando você tem condições temporárias, tem condições permanentes. Por exemplo, se você fez bariátrica, o polivitamínico é para sempre na sua vida. Você mutilou o seu corpo, você acabou com o seu corpo. Então, você acabou com o seu trato digestivo, você tirou uma parte do seu corpo que você não precisava ter tirado. Então, é importante você saber que você vai precisar para sempre do polivitamínico. Tem gente que é bariátrica e que não toma polivitamínico. É o fim dos tempos, é um absurdo. Na minha opinião, isso é um crime que a pessoa está cometendo contra ela mesma, porque é importante fazer o uso do polivitamínico. Para sempre. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa conversar, mas o que é interessante? Se você tem uma dieta que não é a melhor, que não é uma dieta adequada, se você tem condições associadas a isso, então você tem alguma doença, você tem idade avançada, você tá gestante, você precisa de algum acompanhamento porque você fez alguma cirurgia, você tem alguma doença intestinal, tudo isso justifica o uso de um polivitamínico. Se você não tem acompanhamento médico e faz todos os seus acompanhamentos para saber quais são as suas necessidades específicas. Se você consegue saber qual é a sua necessidade específica, perfeito. Ó, a Rafaela falou, eu sou bariátrica e tomo sem parar, tomo aplicado a B12, Noripurum todo ano, porque acabou. Fez bariátrica, acabou, não tem o que fazer, tá? Rafaela se respeita. Fez bariátrica, acabou, não tem opção. Ou tu toma, tá? Porque senão vai ser só pela ladeira abaixo. Bariátrica já é ladeira abaixo, sem o suplemento é mais ladeira abaixo ainda. Então, é muito importante que as pessoas se respeitem, que as pessoas entendam essas necessidades e que muitas vezes rotacionar o polivitamínico também é uma boa. Deixa eu terminar de ler aqui pra gente acabar a live.
Gostaram da live sobre polivitamínico? Olha que legal, né? Foi uma coisa que agora de manhã eu fiquei lendo. Viver mais e bem implica uma boa qualidade de vida a vários níveis. Será que estamos preparados? Exatamente essa é a minha pergunta. Não é nem estar preparado, é o que fazer com isso. Porque preparado a gente vai estar. Daqui a uns anos vai estar tudo pronto. Doutora, estou a estudar nutrição com o professor Gabriel de Carvalho. Quero aprender a me cuidar no climatério e na menopausa. Outra questão que tenho medo é a proteína spike, que infelizmente tomei 2. Então não sei se terei longevidade. Pelo amor do Senhor. Pessoal, a pessoa que tomou a vacina, ela não está condenada à morte. É a mesma coisa. Agora vou abrir e vou fechar um parênteses pra gente terminar a live. As pessoas adoram falar sobre prótese de silicone, sobre preenchimento, sobre lábio, nariz, lá sei o que as pessoas fazem, botox, proteína spike. São só as mesmas pessoas. Todo o procedimento, tudo que você coloca pra dentro do seu corpo que é estranho, que é chamado de corpo estranho, sabe o que eu fico puta? As pessoas têm prótese de joelho. Prótese de joelho, prótese de quadril, prótese do que for, ortopédica, é super importante. A velhinha volta a caminhar com uma prótese de quadril, o velhinho volta, o atleta volta a caminhar com uma prótese de joelho, um menisco. As pessoas voltam. Ninguém fala disso. Ninguém fala. Ai, eu tenho uma síndrome Ásia, que todo mundo adora, uma síndrome de corpo estranho, porque eu tenho uma prótese de quadril, vamos tirar a prótese de quadril para deixar a pessoa sem caminhar. Mas da prótese de silicone se fala. Por quê? Porque é estético. Da infiltração na boca, porque tá colocando um ácido hialurônico, é estético. Mas ninguém fala que essa reação a esse corpo estranho é do que você faz todos os dias, do que você come, do como você dorme, como você reage ao estresse, se você medita ou não, tem contato com a natureza ou não, dos parasitas que você tem contato, das toxinas que você tem contato. Ninguém fala disso. Ah, pois é, mas imagina se a gente vai falar de uma prótese de quadril numa velhinha. É a mesma coisa da prótese de silicone na gostosa. A diferença é que você tem inveja da pessoa que botou uma prótese de silicone, inveja de quem botou uma infiltração na boca e não deu problema. Por que ninguém fala da prótese de joelho? Por que ninguém fala da prótese de quadril? É corpo estranho também. Qual é a diferença? A diferença é que uma é estética e outra é necessidade? E se a necessidade da pessoa que colocou uma prótese... As pessoas falam das próteses de silicone, mas não pensam na mulher que teve câncer de mama e tá lá com um extensor, coitada, e que não tem a mama e que botou uma prótese de mama. Ninguém pensa nessa coitada. Adoram criticar a prótese de silicone, mas ninguém pensou na mulher que teve câncer de mama e que ficou super mal. Ninguém pensa. Câncer de mama é uma merda pra mulher. A mesma coisa que câncer de próstata no homem. É uma merda. Câncer é uma merda, pessoal. Eu já tive câncer. Câncer é uma merda. É terrível vir na internet falar sobre síndrome Asia pra uma mulher que tirou a mama porque tá com câncer e que tá lá com uma prótese super feliz. Que melhorou a autoestima dela. O problema não é a prótese de silicone. O problema é que você não sabe cuidar do seu corpo e o seu corpo tá super inflamado. E qualquer coisa que você vai colocar vai ser péssimo. Mas é verdade, Jordana, é verdade. As pessoas adoram criticar as outras, adoram falar sobre estética, adoram falar sobre procedimento. Eu fiz um vídeo que deu 1 milhão de visualizações porque eu fiquei com a boca torta, porque o filtro foi uma merda. Deu 1 milhão de visualizações. As pessoas só falaram na minha boca que era torta porque eu fazia preenchimento labial. Faço com a Michelle, adoro, e adoro botar um ácido hialurônico. E aí? Tenho prótese de silicone. E aí? Minha autoestima melhorou de 0 a 10 porque eu tinha um casamento merda, onde eu era abusada horrores no meu casamento, e eu botei uma prótese de silicone e minha vida mudou 180 graus. E aí? Então, assim, ó, antes de criticar as coisas, antes de falar sobre essas besteiras que a maioria fala, faça o básico. O básico é comer. O básico é dormir. O básico é ir na academia que você não faz, que você passa o domingo inteiro sentado aí comendo que nem um bicho,
vendo Netflix e merda no TikTok. No Instagram, passa 2 horas no Instagram e não tem capacidade de caminhar 30 minutos numa esteira numa academia. Aí vem falar de prótese de silicone e preenchimento labial? Não, né? Não. Não dá. Né? Tem uma frase que Deus falou, que Jesus Cristo falou, que é a melhor frase para todo mundo. Não julgueis, que não sereis julgado. Então pense nisso quando você for falar de alguém, ou de alguma pessoa, ou de alguma coisa. Não julgue as pessoas, você não sabe a história delas. Você não sabe o que as pessoas passaram. Faça o seu bem feito. O mínimo você não faz. Então faça o seu bem feitinho e esqueça a vida dos outros. Vai viver a sua. Isso é o mais importante. Viva a sua vida. Que foi o que a Daniela falou, eu vou viver com os meus netos, os meus filhos. Tu sabe se eles querem viver contigo. Daniela, não é nada contra ti, tá? Mas a gente sabe se eles querem viver com a gente. A gente faz o nosso melhor. A gente não pode ficar esperando dos outros. Uma coisa é o nosso sentimento em relação às pessoas, e outra coisa é as pessoas em relação a gente. A gente não tem como mudar o sentimento que as pessoas têm em relação a gente. Então a gente tem que conviver bem com os nossos sentimentos. Era isso a live de domingo. Pessoal, eu tô cada vez mais ácida. Eu não sei porquê. Talvez é porque eu tô sozinha e muitas vezes... Daniela, não é nada contra ti, amor. Eu não falei nada. E assim, ó, eu sou muito direta nas coisas. Não é nada contra ninguém. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu só tô dizendo que muitas vezes a gente fica esperando do outro. Do outro. E a gente não tem como mudar o outro. A gente não tem como mudar a outra pessoa. A gente tem que mudar é a gente. Às vezes a gente... Eu vou falar da Silvia. A Silvia vive há anos com o marido dela. Casamento 50 anos, 40 anos. A gente não tem como mudar as outras pessoas. A gente tem como mudar a gente. E a gente tem que parar de achar que a vida do outro é melhor que a minha vida. Eu quero tal coisa, eu faço tal coisa. Não, pessoal, não. É a gente, é a reforma interna, a reforma íntima. Não é isso que o Espiritismo mostrava, não sou espírita. Mas é a reforma íntima, é a reforma interna. Então, quando a pessoa faz mal pra gente, cara, não tem como mudar. Não tem como mudar o pensamento da pessoa. Muda o teu. Muda o teu pensamento. Olha que legal, Daniela. Maravilhoso. Me convida para ser tua sócia daqui a uns 20, 30 anos. Tá bem, pessoal? Essa é a live de domingo. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Façam algo que acolha, que acalente, que aqueça o coração de vocês. Mesmo quem gosta do frio. Aqueça o coração. Eu sempre falo isso. Dá um beijo em alguém, liga pra alguém, convida alguém pra almoçar na tua casa hoje, são 11 horas, né? Liga pra alguém, tu não quer vir almoçar aqui? Ou tu não quer almoçar fora? Dá um passeio, convida alguém pra passear, hoje é domingo, pessoal. Eu tenho 1 trilhão de coisas pra fazer, mas eu não vou fazer isso hoje. Mas tô atrulhada de coisa pra fazer, não sei nem por onde começar. Mas enfim... Rezem, peçam pra Deus, falem com Deus, né? Façam coisas boas. Aproveitem o domingo. Para vocês mesmos, não para os outros. Quando a gente convida alguém para almoçar, é a gente que a gente está agradando, não os outros. Um beijo enorme. Fiquem com Deus, um bom domingo. Compartilhem essa live, amanhã já está disponível no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado, eu faço de coração. Pra mim e pros outros, mas eu faço principalmente pra mim, porque isso me faz muito bem. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus, um bom domingo, até a próxima.